Olá, meus amigos, Jamile Davis, aqui diretamente do Beabá com Política, na TV Londres. E hoje nós temos o prazer de entrevistar o deputado federal pelo estado do Acre, o coronel Ulisses Araújo. Olá, coronel, seja muito bem-vindo ao Beabá com Política. Olá, minha amiga Jamila, um prazer poder estar no seu programa e agradecer também pela oportunidade, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, né, e que Deus nos abençoe esse início de ano e início de trabalho também aqui na Câmara Federal, no Congresso. Deputado, eu vou direto ao assunto, porque eu sei que o senhor é sempre muito atarefado. Quando eu estava observando a sua trajetória aqui, nós queremos falar sobre o que que acontece por trás da política. Eu sei que o senhor está no seu primeiro mandato e gostaria de entender por que que um policial resolveu entrar na política. Nossa, é uma história muito longa, né, mas eu vou tentar resumir aqui. Na verdade, eu fui comandante-geral da Polícia Militar do meu estado. Antes de ser comandante-geral, eu assumi, o subcomando. E houve um atrito, quando eu era subcomandante, um atrito da minha parte com o governador daquele momento. E desse atrito ele, inclusive ele retirou, né, através da sua assessoria, uma gratificação, dos policiais militares. E os policiais militares estavam no meio de uma guerra contra as facções, algo parecido com o que aconteceu em São Paulo naquele tempo, estava acontecendo no Acre, né. Os traficantes queimando ônibus, matando pessoas. E aí, de repente, a gente está no meio da guerra, ele vai e retira uma gratificação dos heróis, né, daquele momento. Eu não aceitei e houve um atrito, pedi a minha exoneração. Na época, a polícia veio para o meu lado, a tropa, cerrou comigo para que nós pudéssemos lutar para que ele devolvesse essa gratificação. Foi devolvida essa gratificação, logo em seguida, após uma paralisação. E isso estava na metade do governo dele, então eu passei 2 anos sendo perseguido, geladeira, enfim. Quando muda quando vem a próxima eleição, eu coloco o meu nome para governador, porque a minha tropa pedia isso, para enfrentar o candidato dele, né, e o outro candidato que era o candidato que atualmente é o governador. Então começou aí, a gente, sem nunca ter sido candidato a nada, nós conseguimos alcançar, 10%, 11% dos votos, do estado e 14% dos votos da capital. E aí nós, a partir daí, ficamos em terceiro lugar nessa disputa. O comandante que o governador que ganhou me convidou após as eleições para ser o comandante-geral da Polícia Militar. E a partir daí, nós desenvolvemos um trabalho na polícia que nós pegamos, juntamente com o secretário de Segurança e todas as forças policiais, numa ação conjunta e sistemática, diminuir o índice de criminalidade, porque naquele momento no Acre estava 63 homicídios por cada 100 mil habitantes. Olha só o quanto esse número é significativo. Quando nós falamos em termos proporcionais, o Acre naquele momento é o estado mais violento do Brasil. Se você for olhar, São Paulo naquele momento estava com 9 homicídios por cada 100 mil habitantes, e o Acre estava com 63 homicídios por cada 100 mil habitantes. E num trabalho que nós realizamos durante 4 anos, nós conseguimos diminuir de 63 para 19 homicídios por cada 100 habitantes. A população reconheceu o nosso trabalho, nós colocamos logo em seguida, nós fomos para deputado federal e conseguimos ser o terceiro mais votado do estado. E hoje a gente está representando o estado do Acre, no Congresso, né, e na Câmara Federal. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É muito mais ou menos, porque os seus números, eles são realmente impressionantes, porque no primeiro mandato, nós sabemos que o senhor foi eleito o melhor deputado do estado do Acre, né, e a verdadeira oposição ao atual governo. É, obviamente, no seu primeiro mandato, enfrentando o governo que já está instalado no Brasil, qual é a sensação que o senhor tem
que vinha de policial, de um servidor público, né, e agora um servidor público, mas na política. Qual é essa sensação que o senhor tem, estando agora envolvido na parte da legislação do nosso país? Olha, eu vejo um sistema muito difícil, de se mudar. Nós precisamos realmente que, os cidadãos brasileiros, as pessoas participam da escolha dos seus representantes parlamentares, seja a nível de senado, de deputado, a nível de presidente. Na verdade, desde lá desde a da Câmara Municipal, essas pessoas influenciam muito o destino do nosso país. Então, assim, estando aqui, a gente consegue enxergar que praticamente as nossas vidas, né, como cidadão, está nas mãos do poder decisório que essas pessoas detêm. São 513 deputados federais e 81 senadores, juntamente com todo o staff do Poder Executivo e Judiciário, que decide praticamente toda a nossa vida, o que nós vamos poder ter de poder aquisitivo, o que nós vamos ter de aposentadoria, o que nós vamos ter de salário, se vai haver autorização ou liberação de aborto, se nós vamos ter um combate realmente acirrado contra a criminalidade, que essa é a área que eu e a minha bandeira que eu mais defendo, é nós combatermos a criminalidade, combater o crime organizado e fazer com que o cidadão de bem, aquele que paga o imposto tão caro, ele possa, realmente ter a segurança e a paz que ele tanto precisa. O nosso país, hoje, essa questão da segurança é uma vergonha. As leis, elas são benéficas para o criminoso, não intimidam o criminoso, não colocam medo nele, ou seja, ele se sente ele se sente atraído por cometer o crime, porque ele olha e pesa na balança, e ele vê que o crime compensa para ele. Então ele já isso se tornou um negócio para ele. Então, essa aquela ideia de defender que o bandido, ele vem da pobreza, é um coitado, não é isso, porque eu vejo, assim como eu, muitas pessoas que conseguiram conquistar esse espaço de sucesso na sua caminhada, na sua trajetória, porque escolheram o estudo, escolheram fazer o bem, escolheram trabalhar, e a maioria desses que estão na criminalidade, eles escolheram ir para a criminalidade devido à facilidade. Se você for numa favela, na periferia, a maioria daquelas pessoas são pobres. E a maioria são pessoas de bem. Então você acusar de dizer que a pessoa é criminoso porque é pobre, não tinha oportunidade dessas coisas, você está, inclusive, desonrando essas pessoas que moram, têm as mesmas condições e trabalham e levam o seu sustento hoje cada dia com dignidade, com honestidade e com trabalho. Sim. O senhor mencionou a questão do crime organizado, e o senhor faz parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Como é que está a situação no Acre? Né, muito é falado sobre a Amazônia, suas belezas, que está sendo destruída, né, mas eu queria que o senhor, em particular, falasse sobre a questão do crime organizado no seu estado. O que é que o senhor pode dividir com Olha, a gente? o estado do Acre, ele faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, né. Então, os 3 países que são os maiores produtores é Peru, Bolívia e Colômbia. Eles são responsáveis aí por pelo menos, 20% de tudo que você imaginar, de tráfico, e é responsável por 100% da cocaína. Uau. Então, a gente está na fronteira onde nós temos que combater, principalmente ali nós temos unidades de forças especiais, BOP, né, Batalhão de Operações Especiais, GECOM, que é o Grupamento Especial de Combate à Crime de Fronteira, os batalhões especializados de área, tudo para combater essa questão
do narcotráfico, que mata pessoas, e ali é a porta de entrada. Se nós combatermos na porta de entrada, a gente consegue ter muito mais efetividade do que a gente permitir que entre no nosso território e se espalhe nas grandes cidades. Quando chega em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, os grandes estados, eh, teve que passar lá pelo Acre, teve que passar lá por Rondônia, teve que passar lá por Mato Grosso, que são os estados que fazem fronteira com esses países. E aí a gente vê a ineficiência do governo federal, porque isso é uma responsabilidade do governo federal. Quem é responsável para combater o narcotráfico, o contrabando, o descaminho, é a Polícia Federal, né, através do governo federal, né, e a gente não vê efetividade. Aí as polícias estaduais, os governos estaduais, são sobrecarregados para fazer esse combate. E a gente não vê também o empenho das Forças Armadas no sentido de se envolver com isso, porque eles entendem que não é responsabilidade dele, porque eles dizem que a situação dele é a proteção da soberania, a defesa externa, só que esse caso do crime organizado, essas facções, elas já transcenderam as fronteiras, já se tornou um caso de defesa externa, já se tornou um caso de soberania, o nosso país não tem mais soberania. Então, deveriam também vir para essa guerra, mas não se movimentam nesse sentido. Então, assim, nós temos esses estados que fazem fronteira, são estados extremamente perigosos, onde o crime organizado domina e onde nós temos várias facções que matam pessoas por qualquer motivo fútil, e muitas vezes para tentar ganhar territórios, para ampliar o seu mercado, né, a sua venda, né, o seu lucro. Então, assim, o Estado do Acre e os demais estados que fazem fronteiras são desassistidos pelo governo federal. Nós estamos trabalhando aqui na Câmara Federal para tentar endurecer as leis contra a criminalidade e para tentar fazer com que as leis possam proteger o policial, né, o profissional de segurança pública. Mas é muito difícil, porque o governo atual, tudo que nós colocamos nesse sentido, ele é contra. Ele defende o criminoso, ele defende o bandido. A polícia parece que é o problema. O problema para ele não é o bandido, o problema é a polícia. Então é diferente dos grandes países de primeiro mundo que realmente cuidam do seu cidadão. É um absurdo porque, como o senhor bem colocou, a questão da fronteira ela deveria ser, resolvida pelo governo federal, e você não pode esperar que só a polícia faça isso. Então fica esse jogo de empurra, o policial que não tem, nem equipamento decente para poder fazer o seu próprio trabalho, tem que entrar na esfera federal e lutar contra um governo que não o quer. Na realidade, o que parece é que existe uma política muito forte para acabar com a polícia, né, para que as forças armadas fiquem o quê? Em casa, de pijama, assistindo televisão, comendo pipoca? Essa é a sensação que dá para mim, pelo menos que estou assistindo. Eu queria tocar num assunto que muito é falado aqui na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e na Europa com relação às nossas florestas. E infelizmente, a questão do Ministério do Meio Ambiente continua a fazer essa campanha, né, de que, tá tudo é tudo culpa do governo anterior, que sempre foi assim, quando nós bem sabemos que nos 4 anos do governo anterior, tudo era culpa do presidente Bolsonaro. Como é que está a realidade das queimadas aí no Acre e como é que o senhor vê quando alguém diz assim: "Olha só, a gente precisa reduzir a emissão de carbono no Brasil"? Olha, esse assunto é um assunto que para mim ele me causa, assim, certa repugnância, porque eu vejo que, os grandes países, grandes nações, que já destruíram as suas florestas, já sugaram tudo que podiam sugar dos recursos naturais, querem agora impor uma carga muito pesada à região amazônica, né. As pessoas que ali moram. Pessoas que moram e não têm saúde adequada, não têm saneamento básico, não têm, esgoto, não têm, a mínima condição de sobreviver com dignidade, né. E aí a gente vê
por exemplo, a França, né, a França que vive cuidando dessa situação, um país de esquerda, que nós sabemos que não está preocupado coisa nenhuma com a Amazônia, ela está preocupado simplesmente, em não permitir que haja concorrência do Brasil e em relação à questão do agronegócio, porque o Brasil tem potencial para ser, dentro da segurança alimentar, ser o número um do mundo, e aí eles tentam também colocar essa questão das queimadas, como se fosse algo que ter influenciado nessa questão das mudanças climáticas, quando na verdade, o desmatamento, as queimadas é apenas um dos pontos, né. O ponto principal é o uso dos recursos. E aí eles já usaram os recursos, continuam usando, e não permite que a Amazônia, né, possa usar desses recursos. A Amazônia é o ambiente onde tem o maior número de biodiversidade mundial. A gente vê uma situação muito esquisita no Ministério do Meio Ambiente, que inclusive é dirigido por uma deputada federal que foi eleita por São Paulo, mas é apiana, do meu estado, e eu conheço muito bem, porque ela sempre foi do estado, depois que ela conseguiu se eleger a primeira vez como senadora nessas lives de meio ambiente, ela abandonou o estado do Acre e foi para São Paulo, e hoje ela é eleita por São Paulo. Lá no Acre ninguém vota nela, que a gente sabe que ela é o maior entrave para o desenvolvimento e integração da Amazônia ao país, né, que é a ministra Marina Silva. Ela hoje tem mais de 50 ONGs praticamente mandando na Amazônia e nessa política de meio ambiente, e mesmo assim não consegue diminuir as queimadas, porque hoje os recordes, eles estão batendo todos os recordes de queimada na região amazônica, tá, é importante saber isso. E eles acusavam que a culpa era do Bolsonaro. Assim como o Lula tá acusando, estava vendo o vídeo dele esses dias, dizendo que a culpa e antes eles diziam que a culpa é do Bolsonaro pelas queimadas, eles diziam que a culpa é do Bolsonaro porque o preço da comida estava alta, porque o preço do combustível estava alto, porque o dólar estava alto, e hoje a gente vê que eles bateram todos os recordes e hoje a culpa não é deles, a culpa é do Bolsonaro. Então, eles tinham que fazer o dever de casa e deixar de realmente essa conversa ou essa narrativa que é falsa, em abusar os outros. É aquela história, né, normalmente a esquerda tende sempre a culpar os outros, oferece todas as soluções durante a sua campanha, mas quando chega na hora de fazer, que tem a oportunidade de fazer, não faz, porque é muito mais fácil culpar os outros do que fazer alguma coisa, né. E como o senhor mesmo explicou, essa questão das ONGs é um assunto seríssimo e precisa ser observado, porque no Brasil, principalmente nas áreas onde nós possuímos biodiversidade, né, temos riquezas, essas ONGs parecem realmente funcionar, enquanto que no Nordeste, onde a pobreza ela é instalada, elas não atuam, né, então fica uma coisa, assim, um pouco estranha. Deputado, se pode di Olha só, uma situação ainda dentro desse tema. Olha só o que acontece. Na Copenhague, quando teve aquele encontro, das questões das mudanças climáticas, os países aqui da região amazônica, né, foram para cima dos países que são os maiores emissores de gás, os maiores, o que mais utilizam combustíveis fósseis, né, que mais poluem, porque os maiores poluidores é os Estados Unidos, em segundo lugar é a China e a Europa, né. Então, aí eles criaram aquela situação do crédito de carbono. Como é que funciona esse negócio do crédito de carbono? Aí eles repassam, eles ficaram de repassar nesse encontro das mudanças climáticas lá em Copenhague, 100 bilhões para esses países. Aí eles passam esses 100 bilhões para essas ONGs. Sabe o que esse pessoal faz? Mete no bolso e não chega a nada para desenvolver a Amazônia, para compensar a perda que os amazônicos têm de manter a floresta em pé, para que eles para que o europeu, para que o americano, né, para que o chinês possa respirar melhor e ter uma vida de conforto, aquilo que nós não temos na região amazônica. é um absurdo.
eu acho que o que passa na minha cabeça é sempre o que é que nós estamos fazendo para combater isso, né. E dentro do estado do Acre, eu sei que o trabalho de vocês é muito sério, de sempre estar mostrando a verdade, mas sendo a única verdadeira oposição ao atual governo, né, como o senhor foi eleito e tá bem claro para todo mundo isso, quando a gente vê quem são os outros 7, né, porque foram 8, acho que o senhor ganhou em primeiro lugar, a gente percebe como é difícil trabalhar sozinho contra uma narrativa instalada há anos. Afinal de contas, essas pessoas ganham milhões, né, por debaixo dos panos ou é bem aberto, não tem nem vergonha na cara mais, porque elas sugam através das ONGs, né. Então eu fico sempre pensando como é que nós vamos conseguir mitigar isso. O senhor tem alguma sugestão? Olha, a primeira situação é que o Brasil realmente assuma o seu papel de uma nação soberana, uma nação que não permite que nenhum governo estrangeiro dê pitaco aqui ou venha dizer o que nós podemos ou não fazer aqui dentro, principalmente quando você fala mais, olha, qual é a moral que a França, que a Alemanha, que os Estados Unidos têm, a Noruega, que também é um dos maiores poluidores em questão de combustível fóssil, qual é a moral que essas pessoas e esses governos têm de dizer como nós devemos tratar a Amazônia se eles destruírem todas as florestas deles. Então, assim, cabe ao líder maior, e hoje nós dizemos o linguajar militar, a tropa está acéfala, ou seja, nosso país está acéfalo. Nós não temos um comando, um verdadeiro líder que possa realmente fazer com que o Brasil se imponha e se coloque como uma das maiores potências em termos de segurança militar, uma das maiores potências em termos de política ambiental, né. Então, quando nós tivermos esse governo fraco, nós temos aí, que quer inclusive vender, sucatear, entregar a Amazônia para o capital estrangeiro, né, em troca desses bilhões que vêm e não chegam aos amazônicos, mas ficam nas ONGs, nós não vamos ter uma solução não. Isso é um alerta para todo mundo que está nos assistindo, porque essa é a agenda, né. Pessoas que pegam o seu jatinho particular, vão para Davos, né, os milionários, os globalistas, eles se reúnem e decidem o que eles querem fazer com o resto do mundo. Quando você tem líderes que estão associados a essas pessoas, porque existe um interesse econômico de vender o país para essas pessoas, isso acontece sem nenhuma resistência. E essas pessoas que possuem uma vida extremamente confortável, querem ditar e que, não foram eleitas por você brasileiro, tá, em qualquer lugar do mundo, elas querem ditar o que é que nós, cidadãos comuns, devemos ou não fazer. Então fica esse alerta e não vamos, né, esquecer a quem a esquerda realmente serve. Isso é um fato no mundo inteiro. Coronel, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os brasileiros que moram aqui na Grã-Bretanha e em todo o mundo. A TV Londres pode ser acompanhada em qualquer lugar do mundo. Eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem, principalmente para a gente que está aqui na Grã-Bretanha. Olha, eu quero agradecer o empenho de vocês, porque mesmo vocês, residindo fora do país por algum motivo, seja lá qual for o motivo, você não compactuou com a política do Brasil, que realmente é complicada, política de segurança, política econômica, política, social, e resolve ter uma vida melhor, né, com mais dignidade, com mais conforto, nos países, né, de primeiro mundo, Estados Unidos, na Europa, de modo geral. A gente sabe que vocês nunca perderam o amor pela nossa nação. Vocês torcem e vocês brigam, e vocês, vão para a internet e falam aquilo que deve ser falado, principalmente defendendo o nosso país, porque vocês veem que as coisas, nesses países que vocês estão, tudo funciona, a saúde funciona, a segurança funciona, a educação funciona, a política monetária funciona. E aí você olha para o Brasil, a gente tem muito a andar, 100 anos atrasado
em relação a esses países que vocês residem, mas o que vocês querem é que o nosso país consiga ser, eh, e ter a mesma qualidade, de vida que vocês têm e seja proporcionado para o brasileiro que aqui reside. Então, assim, e aí a gente vê a luta de vocês na internet, nas redes sociais, na televisão, né, defendendo aquilo que vocês entendem que é melhor, até porque o nosso país é um país, miserável, né, um país onde muitas pessoas dependem do Bolsa Família, muitas pessoas dependem dos benefícios sociais que são concedidos, pelo governo. Esses benefícios, esse Bolsa Família, na verdade, é como se fosse uma algema que não permite as pessoas enxergarem que nós temos que fazer as melhores escolhas para que nosso país venha a crescer. Então, assim, parabéns a vocês pelo sucesso, parabéns e continuem lutando com a gente, porque a gente precisa, que vocês continuem mostrando como as coisas funcionam aí e como deve ser para que o Brasil possa seguir, ou caminhar e pilhar para esses mesmos. Coronel Ulisses, muito obrigada pela sua participação aqui no Beabá da Política. Espero vê-lo em breve. Que Deus te abençoe e guarde, continua lutando pelo nosso país aí, tá? E nós vamos continuar lutando por aqui também. E para vocês que estão em casa nos assistindo, não esqueça, TV Londres, o mundo passa por aqui.